Olá, tudo bem? Você vai ver uma das entrevistas que eu considero mais importantes que eu já realizei ao longo de mais de 40 anos aqui da atividade jornalística. É com o cantor e compositor Edinardo. Uma aula de cultura, uma aula de política, uma aula de humanismo. É realmente impactante. Eu fiquei impactado. O Edinardo, ele é o autor daquela obra-prima do Pavão Misterioso, mas não só, muitas outras canções que ele tem realizado ao longo de uma carreira profícua e que já dura, assim, décadas. Ele vai completar, está completando agora 80 anos de idade e aceitou participar do 247, dessa entrevista. Ele disse ser um seguidor do 247, demonstrou muita consciência política. Ele já foi, ele foi censurado. Pavão Misterioso sofreu censura na própria TV Globo. A TV Globo foi pressionada, teve que tirar a voz dele durante um período. E ele também teve, por conta da sua consciência política, da sua manifestação política, já teve a casa invadida. Ele mesmo falou, na época da ditadura. Ele se não entender por que tem jovens hoje que apoiam ou querem a volta da ditadura. Seriam os primeiros a serem perseguidos. O Edinardo, ele também fala sobre o movimento musical conhecido no Brasil todo, fora do Brasil também, que foi o Pessoal do Ceará. Esse nome, até ele conta como é que surgiu esse nome, e teve muita repercussão. Então, tem vários artistas famosos, que ficaram famosos na época. Eles eram jovens artistas que vieram cantar em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, na época da ditadura. E apresentava ali como uma cultura alternativa, e ali foi apresentado como o Pessoal do Ceará, e teve repercussão na mídia. E aí todo mundo começou a dizer, é o pessoal do Ceará que vai cantar na USP, o pessoal do Ceará, o pessoal do Ceará. Enfim, são cantores importantes, ele menciona todos eles na entrevista, mas estavam lá, ou conhecidos como integrantes do Pessoal do Ceará, dois amigos na época do Edinardo, que era o Belchior e o Fagner. O Edinardo fala do amor dele pelo Belchior, fala com muito amor sobre o Belchior, e diz que Belchior morreu de tristeza. E ele conta por que exatamente, por que ele entende que o Belchior desistiu de viver. E aí ele fala muito da generosidade, da genialidade do Belchior. Mas ele fala também do Fagner. Os três cantaram juntos, viu? E ele fala do Fagner. E ele manifesta a sua decepção com o Fagner. Fagner, por conta das posições políticas do Fagner, mas também de um certo individualismo que se refletiu na relação de musical, a relação entre eles em gravadoras. Ele não quis entrar em detalhes, mas ele vai falar. Ele fala a respeito do individualismo, da decepção que ele teve, da sacanagem que o Fagner fez em relação a ele, e critica a questão das posições políticas. Diz que o Fagner é bolsonarista, é de direita, e ele até diz, olha, o Fagner, ele está de um lado e eu estou de outro. É assim. E ele, então, diz como é que vem o mundo, da maneira diferente como vem o mundo. Ele fala muito sobre isso. Esse é um dos pontos importantes desta entrevista. Você vai ver também algumas composições dele, e atente que a dificuldade que ele tem hoje com a voz. A gente entende com a fala, porque ele teve um câncer, tá? Teve um câncer na língua, tá? O assoalho da língua, que ele fala, ele teve que retirar. Ele continua cantando, viu? Mas é claro que ele fala com dificuldade, e tem... e ele até durante a entrevista já tinha falado comigo, é importante não fumar. Ele é contra o cigarro. Embora ele tenha sido atleta, ele vai falar sobre isso, ele também fumou. E ele entende que o cigarro que causou o câncer na boca, por isso ele recomenda que ninguém fume, entendeu? Não fume, deixe de fumar, porque realmente é perigoso. É o que ele está falando nessa entrevista, mas ele teve ali o câncer, depois teve outras doenças decorrentes até do tratamento que ele fez,
bacteriana, teve infecção bacteriana, ele realmente esteve em situação muito crítica, internações, e agora, de volta, ele diz assim que entende que ele tem uma missão. E essa missão não é só cantar, nem é só compor música. Ele entende que a missão é conscientizar, participar do esforço para que haja condições melhores de vida neste planeta e, sobretudo, humanismo, sobretudo, uma relação de solidariedade entre as pessoas. Olha, veja essa entrevista, ele vai falar também do Dominguinhos, vai falar da grandiosidade do Dominguinhos, vai falar de outros artistas. Então fique agora com a íntegra da entrevista que eu realizei no Boa Noite com o Ednardo. Muito bem, eu me despeço também, pedindo para vocês continuarem, porque Joaquim de Carvalho já chegou e o convidado também. Muito bem, Joaquim, passo para você. Qualquer coisa já sabe, se precisar, estou aqui e vou ficar de ouvido, porque sou fã também do Ednardo. Beijo para você, até mais. Muito bom, muito bom. Bom, vocês já sabem, a entrevista hoje é com o grande Ednardo, José Ednardo Soares da Costa Souza. Enfim, é um compositor, um artista que marca nossa geração. Então é com grande orgulho que eu trago aqui para a nossa tela o Ednardo. Ednardo, boa noite. Joaquim, que prazer. E é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, viu? Que a comunidade já pedia há muito tempo que trouxesse você, que você viesse, então eu vim falando com você e você teve agenda e deu certo de você estar aqui conosco nesta noite. Que maravilha! Eu também estou feliz, entendeu? Muito. Porque eu sigo o canal do Brasil 247 já há bastante tempo. Que bacana. E admiro as informações jornalísticas de vocês todos. Eu estava vendo agora Alex Rodrigues, eu encontrava com ele nos bares de São Paulo. É mesmo? Que bacana. Que legal. Foi um tempo de muitos encontros, Ave Maria, muita gente boa. Eu gosto de São Paulo, morei lá 7 anos, saí de lá porque minha filha tinha problemas respiratórios de asma por causa da poluição. Nossa. Aí disseram, volta para Fortaleza ou vai para o Rio de Janeiro, que é menos poluído. Mas você já tinha morado no Rio antes ou você morou primeiro em São Paulo? Eu morei um pouquinho no Rio e 7 anos em São Paulo. Depois voltei para Fortaleza, passei 3 anos aqui. Uhum. Depois voltei para o Rio. Rapaz, é um vai e vem maravilhoso. Que bacana. E cada locomoção dessa, você sabe que é uma mão de obra federal. Cada vez que mudava, você fala isso, não? Exato. Você muda, principalmente com família, aí muda tudo, né? Aí, escola de criança,
se adaptar ao novo lugar, arranjar moradia, é assim. Mas depois que eu saí de Fortaleza, depois da volta de São Paulo, eu morei 40 e tantos anos no Rio de Janeiro, que eu considero também uma cidade que eu gosto muito. É como se fosse uma outra casa minha. Aliás, eu tenho várias casas. Que bacana. O Soulnick fez um comentário aqui, está aqui, olha, dizendo ícone da música brasileira, e ele fala também aqui que você morava, ele conta aqui, deixa eu pegar aqui, quanta saudade, está aqui o Soulnick falando. Poxa, o Soulnick, olha, falando que vocês se encontravam, já está falando do pavão misterioso que todo mundo fala, está te dando um salve, e ele salve, diz... salve, Alex! Alex, aqui, e aqui, olha, está falando, olha, o Joaquim passa o e-mail dele para mim, por favor, o WhatsApp, queria muito falar com ele, vou fazer isso, viu? Aliás, o Alex, eu vou até fazer uma coisa, se você ainda estiver no ar, se você quiser entrar, entra de novo, aí você pessoalmente já fala um pouco de nada, a gente continua a nossa entrevista, que eu acho que vale a pena a gente quebrar esse protocolo, vamos chamar assim. Mas só se você... com certeza, com certeza. Eu gosto disso. Que bacana. Ó, Alex, então, se estiver ouvindo... Olha, diz aqui, o Alex conta aqui, Ednardo morava perto da Avenida Doutor Arnaldo. Você morava naquela vez? Exatamente, exato. Eu morava na rua Silvio Sacramento, ao lado do Hospital das Clínicas, paralela a Doutor Arnaldo. Você está caminhando ali já para que... a TV Tupi era ali, né? Não sei se você pegou essa época. Pertinho, sim. Era muito próximo. Olha, eu tenho uma vivência maravilhosa na cidade de São Paulo. Que bacana. Eu gosto mesmo de São Paulo. Eu acho uma cidade admirável. Eu sei que você é de lá e está em Brasília agora, né? Isso. Sou de lá. Exatamente, sou de lá. Mas, como disse, eu sou de muitos lugares. Sou até eu também sou do mundo. Cidadão do mundo. Ednardo, eu vou colocar aqui o Alex para interagir com você também. Está aqui o Alex Soulnick. Que boa conta, Joaquim, que boa surpresa. Meu irmão, há quanto tempo? Ave Maria. Puta merda, isso faz uns 50 anos atrás, sei lá. Puta, você morava naquela casinha, naquela vilinha linda. Em ditadura, ele estava travado, como todos nós estávamos, né? E a gente ia conversar com ele, ele falava baixinho, quase cochichando, para que ninguém escutasse. Os tempos de hoje, né, Alex? Mas escuta, cadê as músicas novas? As músicas novas, você está compondo, né? Você parou de compor. Eu continuo compondo, né? Cadê as músicas novas? Eu sempre lembro de você. Eu passo para o Doutor Arnaldo, sempre lembro de você. Às vezes, puta, ali morava o Ednardo. E cadê o Ednardo? Cadê o Ednardo? E, puta, o Joaquim traz o Ednardo, de repente. Até falei, não pode ser o Ednardo da Vila Melo, né? Porque isso já morreu. Só pode ser o Ednardo. Que é isso. São os dois Ednardo que eu conheço. A minha família tem longevidade. Eu espero alcançar também altas idades, mas trabalhando, porque só é bom assim. E namorando. Mas vem cá, onde é que dá para ouvir tuas músicas? Spotify, onde é que estão as músicas? Rapaz, na internet, nos discos. Hoje em dia tem um tal de streaming, onde o pessoal arranjou um jeito de burlar mais os direitos autorais dos autores. Mas, hoje em dia, a internet é uma mão na roda
e um freio de mão absurdo para muitas coisas. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender. Ao mesmo tempo que ela fornece a oportunidade de uma expansão enorme do alcance do que você fala, da tua arte, essa coisa todinha, você tem, do outro lado, um cerceamento meio que absurdo, né? Relacionado, porque o streaming aqui no Brasil não é regulado como em outros países mais evoluídos, Europa, e os próprios Estados Unidos. Aqui no Brasil é a lei mais forte. As gravadoras e as grandes empresas que realizam o stream é quem diz assim, vou pagar você 0,0001 de direito autoral. Aí você tem que ter pelo menos 1,5 milhão de audições para ser remunerado autoralmente. No tempo das gravadoras não era diferente, mas pelo menos tinha uma coisa mais palpável. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, que a gente continua aqui. Você fala da doutora Arnaldo. Como é que era? Vocês frequentavam? Qual era assim, a vibe do bar do Riviera, que falava na época? Rapaz, era a minha segunda casa. Eu saía lá a pé, atravessava o doutor Arnaldo, contornava aquele retorno da Avenida Paulista, já estava na esquina o bar Riviera. Noitadas homéricas, maravilhosas, muita cerveja, muita amizade, muita conversa boa. E você atravessava a rua e assistia um filme no cinema bem em frente, né? Que era um cine de artes, né? É isso, Belas Artes, em frente, né? Exatamente. O Alex, eu vou continuar aqui a entrevista. Eu queria que conheço você, sei que você também é uma referência aí nesses anos de resistência cultural, política em São Paulo. Por isso que eu te chamei para você dar esse abraço aí no Ednardo, pessoalmente, você já estava aqui se manifestando. E aí eu vou continuar aqui a entrevista, e aí se você quiser continuar interagindo aqui no nosso chat, sem problema nenhum. Mas eu queria que vocês dois gigantes aí dessa resistência cultural, você muito da contracultura, que vocês tivessem essa interação. Tudo bem? Então, beleza. Alex, abraço. Então, Ednardo, eu quero mandar para você umas letras para ver se você quer musicar, tá bom? Você faz isso? Não sei. Mande, eu vou escutar. Tá bom. Eu vou ler. Isso. Então, Ednardo, eu vou passar o seu contato, então, tá bom, Ednardo? Vou passar para o Alex, tudo bem, né? Autorizado. Estamos falando ao vivo. Estamos fazendo aqui, quem sabe está surgindo aí um disco, algo assim. Maravilha. Valeu. Já, obrigado, Joaquim. Um abraço, até mais, Alex. Vamos lá. O Ednardo, deixa a gente começar, já tem pessoas aqui, você tem muito fã, viu, na nossa comunidade. Eu vou colocar aqui, as pessoas já se manifestando. Você tem aqui a Ana Lúcia faz uma contribuição, significa que ela está aprovando a nossa conversa aqui. A Marcinha Antifascista fala, grande Alex, grande Joaquim, grandes convidados. O Tarso Bredo diz aqui, Ednardo, mande um abraço para o meu compadre de Assis, seu conterrâneo do Ceará. Você é o cara, Ednardo, alegria de conhecer. Abraço de Assis. É isso. É de Assis? É de Assis, A turma aqui tem essa mania de Assis, de Calé, de Souza. Que legal. Você sabe que eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Assis. Eu também sou de Assis. Literalmente.
Literalmente. Eu vou começar com a pergunta da Fernanda Martins, que está participando aqui. Vocês também podem participar enviando as perguntas. Está aqui, olha, a Fernanda Martins diz, isso eu tenho essa curiosidade, tá? Eu li algumas coisas a respeito, mas qual foi a inspiração para Pavão Misterioso? Eu vou te falar uma coisa, você, interessante agora as pessoas saberem, o Edinardo vai completar 80 anos, eu tenho 61. Essa música foi absolutamente marcante na minha vida, absolutamente, por conta da novela que tinha na ocasião, e era sempre, era realmente misteriosa, né, a música. Eu li muito a respeito, não vou aqui, eu quero que você mesmo fale, mas a gente fica com a pergunta da Fernanda Martins, qual foi a inspiração para Pavão Misterioso? Rapaz, você sabe que é muito difícil explicar uma música e por que nós a fizemos, né? Mas eu vou dizer, em termos gerais, o seguinte, amigo. Era época de ditadura militar. Civil-militar, né? Porque os civis, uma grande parte do povo brasileiro também estava dentro daquela jogada de direita, né? De jogar o país numa ditadura. E tudo que qualquer artista um pouco mais esclarecido falava ou tentava divulgar, gravar, era cortado pela censura federal. Foi barra pesada. Então nós tivemos que começar a falar através de metáforas, né? Inventar uma forma de dizer tudo sem ser cortado. E eu fui encontrar num romance de cordel que eu li na minha adolescência, o romance do Pavão Misterioso, a história fantástica de um cara que inventava um mecanismo de voo para libertar uma princesa que vivia prisioneira numa torre altíssima por um cônjuge orgulhoso que era seu pai. Eu achei, assim, encontrei a princesa preciosa, enclausurada numa torre alta, é a liberdade. Nossa. E a torre altíssima é a ditadura militar, civil-militar. E o mecanismo de voo é um pavão misterioso que um engenheiro inventa para seu irmão voar até o alto da torre e libertar a princesa da opressão. Então, a história da música é esta. Que coisa fantástica. Eu vou colocar aqui, posso colocar, para a gente ouvir? Pode. Tá, vou colocar aqui. Eu vou colocar para todos vermos, realmente é a obra-prima, uma das canções da música, a música mundial. Né? Estou buscando os óculos aqui para ver. Misterioso, pássaro formoso,
tudo é mistério. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Yeah. Papo misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. Yeah! Nossa, deixa eu tirar aqui. Não verá, peraí. Mas olha que coisa maravilhosa, viu? As pessoas aqui, todas comentando, uma emoção muito grande. Fantástico, entendeu? Fantástico, fantástico, fantástico. Bom, quase que eu não consigo continuar a live, porque emociona a gente mesmo. Parabéns, muito obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado por nos dar um presente desse, que é um... que atravessa o tempo, atravessa a geração. Obrigado mesmo. E a palavra que quando você fala, lembro mesmo na época, quando eles são muitos, mas não podem voar. Eu acho que essa frase ela é muito forte, sobretudo naquela época de ditadura. Eu era criança, mas a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Pois é. Entendeu? Tinha alguma coisa errada, mas era um grito contra o opressor. Não, eles são muitos, mas eles não podem voar. Muito bacana. Você sabe, Joaquim, essa música, quando entrou na novela, foi uma coisa estrondosa. A novela hoje, até hoje em dia, é conhecida como a novela do Pavão Misterioso. Salamandaia virou um subtítulo. Aí, a Globo achou ótimo o sucesso da música, escolhida pessoalmente pelo Dias Gomes, que é o autor do folhetim,
foi um sucesso e funcionou a novela, que também é muito boa, com atores e atrizes fenomenais, né? Maravilhosos mesmo. Sônia Braga, Fagundes, Ave Maria, muita gente boa. O Juca de Oliveira, né? Juca de Oliveira fazia ele que o papel voa no final. Que voava no final, Tá. Exatamente, Muita gente boa. E chegou um momento que a música começou a chamar tanta atenção. Primeira semana vendeu 150 mil discos. A segunda semana, 480. E são dados da gravadora. Aí, quando passou dos 6 milhões ou mais, eles começaram a sonegar informações. Aquela história, né? A multinacional sempre fica com a parte do leão. E a censura começou a acordar. Aí disse, pô, o povo está gostando demais dessa música. Começou a estudar o que a letra estava dizendo. E como eles não são burros também, eles são violentos, são burros de outra espécie de coisa. Mas eles sabem fazer a leitura que o povo faz também. Você sabe o que foi que eles fizeram? Mandaram um recado para a Globo, e assim, tira a música do ar. Isso quem me falou foi Guto Graça Mello, Sim. que é o diretor musical da novela. Isso. Né? Guto Graça Mello. Uhum. Aí, para não tirar a música, que era muito emblemática, sim, eles tiraram minha voz. Olha que filhos da puta. Sério? Sério? Tiraram a sua voz? Tiraram a Globo tirou, voz. É isso? Botava só a introdução musical e as partes que a música não tinha voz. O batuque do maracatu. Assim. Rapaz, o público chiou, mas muito. Eu acompanhei um pouco essa coisa, mas eu estava trabalhando muito e já não me interessava. Eu sabia que a censura federal da ditadura é obtusa mesmo. Eu tive outras coisas terríveis, invasão da minha casa. Então isso daí é um capítulo a mais. Eu fiquei chateado, é claro, porque tirar a minha voz, cara, é uma coisa, eu diria, uma extirpação indevida, né? Claro. Aí o público chiou tanto e começou a não assistir mais a novela. Olha que reação. Coisa linda. Espontaneamente. Aí a Globo foi chegando no finalzinho da novela, durou acho que 6 meses. Aí disse, o Boni falou, Boni, subiu. José Bonifácio subiu. Traz a voz do Ednardo de volta, Augusto Graça Mello. Pelo menos nos capítulos finais. Agora eles não vão ser mais como retirar a novela do ar. Já estava no final, né? Por isso já que no final tem essa música, termina com no final tem a música isso, com a minha voz. Com a sua voz. Juca de Oliveira voando. Exatamente. Que coisa fantástica, olha que revelação, que importante você falar sobre isso aqui e a gente saber o que é a ditadura, né? Pois é. As pessoas não sabem, as pessoas mais jovens não sabem que tempo absurdo, escuro e terrível foi aquele. Não sabem mesmo. E às vezes tem uns jovens que embarcam na viagem
da extrema-direita, que é a ditadura de volta. Porra, esse pessoal seria os primeiros a se lascarem. Às vezes eu vejo negros e pobres manifestando-se a favor. Eu disse assim, vocês são dois. Que coisa. O Edinardo, agora eu, colocando aqui, tem gente falando que época linda, que música linda, né? Eu quero fazer uma pergunta sobre esse contexto da época, mais além da questão da ditadura que você já respondeu. Mas antes, deixa eu ler aqui o Márcio Doni Campos, do Sulear, grande Márcio. Vamos continuar aquela entrevista lá, viu? Vamos continuar. Mas agora, boa noite, bela dupla, Joaquim amigo e grande Edinardo, que acompanho faz muito tempo. Abração para os dois. Edinardo da linda Lagoa de Aluar. Aqui. O Manuel Matias, que maravilha ver o Edinardo 247. Adorava cantar bem alto o Pavão Misterioso na cidadezinha do interior, onde morava, 13 de maio, Santa Catarina. O Márcio Douni Campos, do Sulear, movimento Sulear, o criador do Sulear, dizendo, genial Edinardo, depois do Pavão Misterioso, você teria alguma história associada com sua deliciosa música? Esse eu gostaria de ouvir. Enquanto engoma a calça, abraços. Que é outra obra-prima, né? Eu vinha passar as férias, vez por outras, aqui no Ceará. Porque a vida de gravar discos, realizar shows, viajar, é cansativo. Aí, vez por outra, eu me permitia tirar umas férias, né? Vim aqui para Fortaleza e eu estava iniciando uma parceria nova com o Climério Ferreira, meu parceiro lá do Piauí, que mora em Brasília, aí na sua própria cidade você mora também. Sim. Aí eu disse, primeiro vem para cá, bicho, tu está de férias também na UNB, Universidade Nacional de Brasília. Ele era professor de comunicação lá. Aí ele veio. Quando ele chegou, ele ficou hospedado no meu apartamento e no apartamento da frente tinha logo quem? Dominguinhos, maravilhoso. Um dos maiores compositores e sanfoneiros do Brasil e do mundo. Aí eu disse, primeiro vamos pegar uma aposta. Aí ele disse, qual é, Ednardo? Vamos ver quem faz mais música durante uns 20 dias, que é o tempo que você vai ficar aqui, Fortaleza. Aí ele disse, legal. Aí eu olhei na janela da frente, estava o Dominguinhos com aquela cara de sorridente. Aí eu falei, Dominguinhos, vem cá, meu camarada. Aí ele chegou lá. Aí eu disse, Dominguinhos, a gente está pegando uma aposta aqui para ver quem faz mais música em 20 dias. Aí ele disse, opa, conte comigo. Aí foi lá, pegou a sanfona dele, a gente começou no mesmo dia a fazer um bocado de música. Flora é dessa época. Flora, meu sertão florido, aflora meu peito só. Seu amor é o fogo. Aí eu, Dominguinhos e Climério, escrevendo, eu botando umas palavras, o Climério outra e Dominguinho musicando. Teve várias. Brincando é que se aprende, uma parceria minha com Dominguinhos, também é dessa época. E outras mais, que agora não me recordo no momento o título. Terminamos os 20 dias em paz. Todo mundo tinha feito a mesma quantidade de música. Aí eu falei,
primeiro, então menino, vamos tomar uma cervejinha na beira da praia, na beira-mar, para comemorar o empate técnico. Aí o João diz, nada, eu não posso ir, porque eu tenho um show daqui a pouco. Já tenho que me aprontar para ir. Mas fica para a próxima. Aí saiu com a sanfona dele. Aí eu falei, que merda, então vamos nós dois, né? Aí eu, primeiro, vamos, parceiro. Aí eu fui me levantando, aí a Rosane, a minha mulher na época, disse assim, tua calça está muito amassada. Deixa eu engomar a calça, né? Pra tu ir para a beira da praia aí, que essa coisa toda. Aí eu falei, que merda, não reparei não, cara. Mas enquanto engoma a calça, vamos fazer uma música? Aí ele diz assim, bem curtinha, fácil de cantar. Aí eu falei, exato. Por que cantar? Aí eu peguei já o violão, e ele pegou um papel e foi escrevendo. 2 minutos e meio, 3 minutos, a música estava pronta. Nossa, que coisa, a história da música enquanto engoma a calça, muito bom. Uhum. Geraldo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem gente comentando aqui que a gente não pode exibir música por conta de direito autoral. Mas o direito autoral dessas músicas, o direito autoral é seu, né? É o seu. Não, é meu. Claro. É do seu canal, é o seu direito autoral. Eu estou dizendo. Então, o que eu quero dizer para você é que qualquer recurso que a gente apresentar, porque o YouTube tem dessas coisas. Você autoriza que a gente, na sua live, na sua entrevista, a gente exiba essa música, né? Uhum. É lógico. Faz sentido. É. Ótimo, então eu vou colocar mais uma vez, a gente vai colocar enquanto engomo a calça. E ali, nós vamos colocar aqui, olha, vamos lá. Repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece por não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece por não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe cantar uma história bem curtinha, fácil de contar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor que arrepiou todo. E ela pensou assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho, foi o olhar do meu amor que arrepiou todo. E ela pensou assim quando olhou meu coração. Porque cantar parece que eu não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece que eu não morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Ah, mas como é triste essa nossa vida de artista, depois de perder Vilma pra São Paulo, perder Maria Helena pra um dentista. Porque cantar parece como morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece como morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece como não morrer,
é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece como morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece quando morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Porque cantar parece quando morrer, é igual a não te esquecer que a vida aqui tem razão. Maravilha, viu? Foi muito bom, viu? Muito bacana. O Climério, pessoas estão lembrando aqui, é verdade, ele é de uma família também de compositores, né? Como você, é o Clésio, o Climério e o Clodo, não é isso? E o Clodo. Eu produzi, Joaquim, o primeiro disco do Climério, do Clésio e do Clodo, chamado São Piauí. Eu aproveitei o sucesso de Pavão Misterioso em 76 e ganhei uma certa autoridade e voz dentro da gravadora, porque eles só entendem essa linguagem, né? Uhum, é. E eu disse, eu quero produzir um disco de uns amigos meus, compositores, muito bons. Com certeza vai ser sucesso também. Relutaram um pouco, mas depois disseram, ok, se você acredita, pode produzir. Aí eu chamei o Climério, o Clodo e o Clésio, e nós gravamos o disco São Piauí, que é lindo, é lindo. Se você procurar na internet, você vai ver. E o teu trabalho foi de produção, você não canta ou canta? Não canto. Eu fiz só um back vocal muito modesto no meio de uma música que não dá nem para identificar. É só eles cantando. Ô, Edinardo, então eu vou fazer uma pergunta para você. Existe ainda essa amizade, essa solidariedade, esse apoio que um artista dá ao outro? No caso, você identificou os eventos e promoveu, quer dizer, isso foi definitivo na carreira deles, foi decisivo. Com certeza. Foi a partir disso que eles começaram a existir artisticamente. Porque eles sempre eram muito inibidos. Nunca saiu de Brasília direito, né? Só saía para fazer alguma coisa e voltava logo de imediato. E Brasília é uma bela cidade, maravilhosa, patrimônio internacional, mas artisticamente às vezes deixa a desejar, né? É a cidade onde está o poder, e o poder é muito... come tudo, come tudo. Ele quer tudo. Artisticamente ele não é muito amigo. E eu
sempre dizia, vocês têm que vir para cá. E eles tinham medo, né, de largar. E todos 6 eram professores da Universidade Nacional de Brasília. Isso. Aí, aquela coisa, né? Largar um emprego fixo na universidade e arriscar na música que é completamente instável. Né? Aí eles não tiveram coragem para isso. Eu acho que loucos como eu, Belchior, Wagner e outros mais, Roger, são poucos. E vocês se encontram, é isso ou não? Que eu estava vendo o álbum que foi lançado, que era lançado Meu Corpo, Minha Embalagem, Estou na Viagem, o Pessoal do Ceará. Foi ali que surgiu, que todo mundo conheceu como o Pessoal do Ceará, a partir desse álbum? Quem inventou esse título, Pessoal do Ceará, essa denominação, foram os estudantes da Universidade de São Paulo, a USP. Eles nos convidaram, logo quando nós chegamos lá, 1971 para 72, para fazer um show no campus universitário, que a USP fazia muito isso aí, os estudantes. Fizeram com Milton Nascimento, outros artistas mais. E chamaram Ednardo, Belchior, Roger, Tete e outros mais para fazer um show também lá. A gente foi. Rapaz, foi uma coisa inusitada e gigantesca. Muita gente. Muita gente. Aquelas coisas de São Paulo, né? Tudo é mega. Tudo é hiper. Aí, os estudantes, na falta de colocar a gente no escaninho, inventaram o título Pessoal do Ceará. Aí botaram o nome da gente. Né? Pá! Era um cartaz do show. E não é que isso pegou, rapaz. Os jornalistas, os caras de televisão, de rádio, de gravadora, começaram a chamar a gente de Pessoal do Ceará. Quando fizeram o primeiro disco da gente, tascaram logo o carimbo. O título é Meu Corpo, Minha Embalagem, Toto Castro na Viagem. Mas o subtítulo, que é mais forte e taxativo, é Pessoal do Ceará. E até hoje o pessoal nos conhece como um grupo Pessoal do Ceará. Ednardo, Belchior, Wagner, Amelinha, Tete, Roger, Petrúcio, Faustino e bote de gente aí. Muita gente. Que bacana. Eu vou ler aqui alguns comentários. Vou ler aqui, olha. Tem a Liege Campos, ela pergunta para você, de nada, é verdade que Liege Monteiro? Liege Campos. Liege Campos. Ela diz assim, de nada, é verdade que você foi jogador de basquete? Um amigo cearense me contou. Eu jogava todos os esportes. Basquete, vôlei, futebol de salão e futebol de poeira. Eu era atleta. Eu fazia alterofilismo. Meu Deus, que passado. Eu vi uma vez, não sei se você jogava bem bola, eu vi o Fagner uma vez jogar, ele jogava direito, jogava bem futebol, né? Não, handball não era na época, não. Você jogava também, jogava futebol. De quê? Jogava futebol. O quê? Futebol, sim. Jogava. Eu estava falando que o Fagner, uma vez eu vi jogar, ele jogava bem também, jogava direito, jogava bem. O Fagner é um perna de pau, cara. Eu era posto esquerda, eu fazia gol. O Fagner só fazia gol
quando a turma dava na banheira para ele. Mas vocês jogavam juntos, não? Só uma vez. Cada vez que eu chegava perto dele, ele fugia. Muito bom. Vocês jogaram contra, não? Foi contra? Foi times Foi contra. Como na realidade até hoje é. Eu estou entendendo. E como é que aí eu vou te perguntar, inevitável, a questão de você, a sua consciência política ainda é diferente. Existe muita semelhança. O esporte às vezes explica a vida. O Fagner de direita, eu sou mais simpático aos pensamentos de esquerda, né? O Fagner é bolsonarista, eu gosto mais do Lula, né? Então, tem essas diferenças. E outra coisa, ele fez algumas sacanagens comigo que eu não gostei muito. Dentro da gravadora, quando ele era diretor artístico. Não vou entrar em detalhes, não. Só sei que foi escroto, eu não gostei. Nossa, por que será que bolsonarista sempre tem algum problema, não? Ah, rapaz, isso nem Freud... É duro, cara. Toda vez falou em bolsonarismo, você vai encontrar alguma coisa. Tem uma capivara pessoal, comportamental, entendeu? Sério. Quem está rindo aí? Quem está rindo aí? Tem gente acompanhando aqui, ó. Tem aqui, ó, aqui a cantora Mirla Muniz está aqui. Te amo. Mirla Muniz, minha querida. Repare não, mas estou aqui com você no coração. Oh, coisa linda. E tá aqui. Beijo. E o João Pedro, que é o nosso desenhista, está aqui, o autista, também está aqui, João Pedro. Dá um oi aqui por Dinado. João Pedro. João Pedro. De Oliveira Mercedes, baiano de Valença, e também gosta muito de você, está aqui acompanhando a gente. Viu? É o melhor desenhista do mundo, viu? Amigo de gente muito famosa. Olha só, que massa. Que legal. Olha, deixa eu ler aqui. Então, olha, teve aqui... Olha, gostei do que você falou do Fagner. A gente falando... Freud tem que explicar por que essa gente é tão individualista, né? Você deu agora uma lição de que não é individualista. Eu tenho uma visão coletiva do mundo e humanística. Pode falar. Isso daí está claro, né? E tem outras pessoas que têm uma visão muito individual. É tudo para ela própria. Como se no mundo você vivesse sozinho. E não é. É irreal. É uma coisa absurda. Você existe porque outro camarada, outro, tudo existe em volta. E você precisa ter um sentimento humanístico em relação à comunidade humana no planeta Terra. Isso daí é primordial para continuarmos a existir, cara. Senão a gente se extingue. O ser humano, às vezes, é auto-suicida. É suicida. Ele se autodestrói. Perfeito. E a gente precisa ter cuidado com isso. Perfeito. É uma coisa, é um aviso, né? São uma das minhas preocupações no mundo. Eu acho que eu vim aqui, Joaquim, para dizer algo, né? E estou dizendo, enquanto vida eu estiver. Eu tive uns momentos de dificuldades de saúde, mas uma força superior me permitiu existir mais tempo e estou aqui para continuar. Eu encaro como uma missão. Não é só a missão de cantar, de fazer música. É a missão de conscientizar e esclarecer. Eu penso que é assim. Eu penso que isso aí é função de todos os artistas que têm uma preocupação com o mundo em que vivem. Tá?
Oi, Edinardo. Pode continuar, Edinardo. Deu uma travadinha aí, mas pode continuar. É uma missão, de fato. Eu vejo assim também, viu? Que você tem uma missão, e por isso que eu digo, a tua sinceridade, a tua honestidade ao falar, isso ninguém vai segurar, né? Depois, como você disse, tantas coisas que você passou, se quiser falar sobre isso, a questão da saúde, isso eu posso perguntar para você, o Edinardo, a voz dele está alterada, né, Edinardo? Sim, a idade altera a voz, e eu tive um câncer no assoalho da boca. Eu fumava 2 carteiras e meia de cigarro por dia. Isso daí é uma estupidez. Eu tenho consciência hoje que é uma estupidez, foi uma estupidez que eu cometi. Por isso, Joaquim, que eu aconselho, sempre que eu puder, não fume. Eu sei que você fuma cachimbo ou charuto, sei lá, mas não fume, meu irmão. A cobrança ao organismo vem depois. Vem mesmo. É inexorável. O Edinardo, sabe que depois da nossa conversa, eu não fumei mais, entendeu? Coisa boa! Estou te falando, Joaquim, depois dessa nossa conversa. Parabéns. Tá lá num cantinho, lá o charuto que a gente fez uma viagem agora para Cuba, e tem um charuto que está ali. Então, realmente... Continue, meu irmão, continue. Porque, olha, não faz bem mesmo, não faz bem. Eu sei que eu estou contrariando a indústria de tabaco e cigarro. Mas... O Edinardo, tem tanta pergunta que eu queria fazer para você, e quero fazer, tem gente fazendo também, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é dessa outra obra-prima que me levou até você. Eu conhecia você, mas no Dia Internacional das Mulheres, da Mulher, então, conversando com as pessoas, então, eu vi que talvez uma das maiores mulheres que o Brasil já teve é Bárbara de Alencar. Tem uma música sensacional que é Passeio Público. Né? Então, eu queria que você falasse sobre Bárbara de Alencar e essa música, por favor. Olha, por gentileza, primeiro, essa música que eu comento depois. Para a gente colocar a música, né? Aí, enquanto eu vou aqui no banheiro, vai lá fazer uma cena na boca, ok? Vai lá e eu já vou aqui selecionar, escolher a música para a gente ouvir. O nome dela é Passeio Público. Passeio Público. Eu vou ficar aqui no teu canal tem, né? Que é isso que eu vou pegar para. Feito em homenagem à Confederação do Equador, aos como é que a gente chamaria? Revolucionários da Confederação do Equador. Um movimento que tentou instituir o Brasil República na época do Império Português de Dom Pedro I. É uma coisa séria isso aí. Estamos falando de 1817, não é isso? Exatamente. 1817, que a Bárbara de Alencar era uma mulher do interior do Ceará. Do Crato. Do Crato, corajosa, muito corajosa. Enfim, ele vai falar sobre isso de nada, eu vou localizar. Você disse que vai sair um pouquinho e vai voltar, é isso? Rápido, jogo rápido. Vai lá, rápido, eu tiro aqui. Olha, então, vamos colocar aqui, e o Edinardo já volta, e nós vamos aqui localizar, Passeio Público. Você sabia que esse programa está sendo assistido na Alemanha, na França, em Portugal, né? E um bocado de lugares. Que bacana. E estou interagindo com vocês. Disseram, vou assistir. Ótimo. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes do forte, escuto ganidos
ganidos, ganidos, ganidos de morte. Hoje ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte, vindos daquelas janelas. É Bárbara, tenho certeza. É Bárbara, sei que é ela, que de dentro da fortaleza, por seus filhos e irmãos, joga gemidos, gemidos no ar. Que sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos, foi Bárbara sonhar. Hoje ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Hoje ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Se deixe ficar por instantes à sombra desse baobá, que virão fantasmas errantes de sonhos eternos falar. Amigo que desces a rua, não te assustes, não passes distante. Procure entender, entender, entender o segredo desse peito sangrando. Que bacana revisitar uma música que... Que coisa linda, viu? Uhum. Coisa linda, coisa linda. Nossa, que tristeza quando a gente ouve, né? Que tristeza. E eu tive lá, eu passei passei por a Marcela, que existe ainda, era pequenininha, baixinha, e mostra a covardia da elite brasileira, né? Sempre foi. O que fizeram com ela. Sempre. Um pouco da história Você dela, sabe como é que inspirou a fazer essa música. Dona Barata Crato veio do Crato Pesa para Fortaleza em cima de um lombo de um jumento. Foi jogado na masmorra da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, um lugar que ficava a nível do mar,
quando a maré enchia, o mar invadia a cela dela e os caranguejos entravam pela cela e ficavam beliscando as pernas dela. Os filhos dela foram mortos, fuzilados, na praça do passeio público, ao lado da árvore baobá gigantesca que tem lá. Ainda está lá, com as marcas das balas. Rapaz, é uma história comovente, sem dúvida, né? Para a gente lembrar que desde muito tempo o Brasil precisa reconsiderar a sua história, seu comportamento humanístico em relação às coisas. Eu acho um absurdo, a essa altura do campeonato, a gente ainda ter governos em outros países que dão uma guinada para a extrema-direita, como está acontecendo agora, não vou citar, vocês sabem, né? Porque é o terror, é o atraso, é a coisa que não funciona, que mantém tudo completamente desengonçado. É isso, é o que eu penso, né? Isso aí nunca vamos modificar. Mesmo com 80 anos, né? Eu não vou fazer mudar de opinião. Não, porque isso daí é uma questão de consciência, rapaz, de cada um. Quem não tiver consciência, aí já é questão de burrice mesmo. Que a Ariano Suassuna fala, eu acho hilárica. 3 pessoas, essa é a Bárbara de Alencar. 3 pessoas esqueceram o passaporte, estavam viajando na Europa. E um é Picasso, outro é um presidente do Brasil e outro é Chavisco. A guarda chegou, pediu os passaportes, que você sai de um país para ir para o outro, tem que ter passaporte. Aí Picasso disse, esqueci meu passaporte, mas prove que você é o Picasso que a gente te libera. Aí Picasso pediu um papel, desenhou uma tourada com rápidos traços, mostrou para o policial, realmente você é Picasso. Libera. E você? Eu sou Stravinsky. Eu fiz muitas sinfonias. Prove que você é Stravinsky. Aí ele pegou, desenhou uma pauta rápida e fez a 9ª sinfonia. Aí começou a escrever já outra. Aí o guarda disse, você é Stravinsky, pode estar liberado. E o senhor? Prove que o senhor é presidente do Brasil. Aí ele disse, me dá uns 40 minutos para pensar. Aí pensou. Eu tinha fama de burro, né? Aí, depois de 40 minutos, disse assim, sabe que eu não sei? Aí eu falei assim, pode liberar, é o presidente do Brasil do tempo da ditadura. Tá. Na época da ditadura. Isso aí, quem contou foi a Ariano Suassuna. Grande figura. Ô, Edinardo, aproveitando, colocando aqui a Bárbara de Alencar, quando que você tomou conhecimento da história dela, você falou que passou, e você disse, agora eu vou fazer uma música, essa mulher precisa ser imortalizada. Por que eu falo isso?
Porque pouca gente conhece Bárbara de Alencar, ou sabe, ouviu falar, mas não tem uma dimensão efetiva do papel dela. Diferentemente, por exemplo, do Tiradentes, né? Você tem do Tiradentes. Exato. Entendeu? E você realmente fez o trabalho, quando você fez a música, e precisa ser, para que ela seja conhecida e muito mais conhecida, e você também fez um documentário, né, sobre a Bárbara de Alencar. Exato. E pouca gente sabe dela, mas veja que ela, que Bárbara de Alencar, isso que depois, as voltas que o mundo dá, o neto dela, né, que é o José de Alencar, ele vai ser ministro da Justiça. E é o grande... Exato, exatamente. E como foi que você tomou conhecimento, então, dela? Você disse, eu vou fazer. Rapaz, eu passei uma época da minha vida, eu não leio muito como eu gostaria de ler, mas que eu consumia um livro atrás do outro, muitas informações, né? E encontrei a história de Bárbara de Alencar em um livro chamado Anuário do Ceará. Aí depois me interessou o assunto e eu fui pesquisando. Naquele tempo não tínhamos a internet, que facilita bastante, né? Tudo é através de livros. Então comecei a comprar tudo que era livro que falasse sobre o assunto. A Revolução do Equador, enfim, todos os livros. E aqui na Universidade Federal do Ceará tem uma literatura bastante informativa disso daí. Então, uma vez que eu vim aqui, eu procurei me informar desses livros, adquiri vários e fui lendo. Aí eu disse, essa mulher e esse movimento merecem um destaque e ser lembrado como uma coisa importante. Foi assim, entendeu? Entendi. E direto fazer a pergunta que parece assim, tem gente fazendo comentário, mas eu diria o seguinte, você é dessa geração de artistas que estão fazendo 80 anos, são vários, de grande criatividade, de grande talento. A que se atribui era a época? O que veio? Vocês vieram depois, eu diria, quando nasceram, depois do talvez pós-guerra, viam o que aconteceu que tem essa geração? Olha, eu não sei dizer, na realidade, não vou fazer declarações sem embasamento. Certo. Mas a geração chamada Baby Boom, né? A geração pós a Segunda Guerra Mundial, que foi aqui eu nasci, em 1945, quando terminou a Guerra Mundial, com a explosão de milhões de japoneses de uma vez só. Como a gente vê e sabe, vieram várias pessoas ao planeta, eu acho que com alguma missão, né? O planeta é tão conturbado, tão cheio de conflitos e interesses. Eu não sei, Joaquim, realmente como esclarecer isso daí. Eu vou fazer 80 anos daqui a 7 dias, né? Hoje é 10, no dia 17. Mas, olha, eu vou aproximar meu rosto. Tá. As pessoas não dizem que eu tenho essa idade. E outra coisa, meu corpo também é enxuto, ó. Eu não sou gordo, não sou flácido. E tem outro detalhe importante. Eu gosto de namorar. Eu namoro. Até hoje. Bastante. E gosto, né? Eu acho que
esse conjunto de coisas, e também uma mente muito ativa, eu não me deixo sossegar. Eu durmo tarde, acordo cedo, vez por outra, bebo uma bebidinha, como agora. Saúde. Saúde. O que você está bebendo agora? Whisky. Whisky? Eu bebo mais vinho, mas o vinho me dá um pigarro na garganta muito grande. E pelo fato de ter pouca saliva, ele seca mais. Aí eu prefiro, às vezes, o vinho. Mas deixando o álcool de lado. Como dizia o banco, deixando a profundidade de lado. Eu quero ficar colado em teu corpo noite e dia. Eu gosto mesmo de namorar. Esse é o segredo, né? Olha, da vida, é amar a vida, né? O sexo é vida. Exato. Amar a vida é importante. Claro, muito importante. Eu diria duas coisas. Não fume e faça bastante sexo. Tá aí o segredo, né? É mais ou menos isso. Outra coisa, seja honesto e humano. Certo. Isso aí também é importante. Íntegro também, né, Edinaldo? Pessoal? Íntegro, é verdade. Bem bacana. O Edinaldo, eu vou ler aqui, olha, uns comentários. A Fernanda Martins pergunta: e Terral, teve censura para a parte final da letra? De quem? Como foi a pergunta? Terral. Sim, o que é que tem? Teve censura? Houve censura? Teve. Teve. Eles, por causa de Terral, se eu não modificasse uma frase, o primeiro disco do pessoal do Ceará ia ser todo censurado. E uma coisa boba, besta, imbecil. O que é? É assim, tem um texto da música que fala na praia fazendo amor. O censor guiou por isso e disse, não pode dizer fazendo amor. Eu tentei argumentar. Ô, camarada, você está aqui, vivo, nasceu, porque seu pai e sua mãe fizeram amor. É uma coisa natural. Do ser humano, do mundo animal. Ele olhou para mim com a cara fechada, daquelas escrotinhas mesmo. Aí ele disse assim, se o senhor não modificar o verso, eu proíbo o disco todo. Aí o Walter Silva, que era o produtor, estava lá comigo, na Polícia Federal, para explicar essa música. Olha que doidice. Ele disse, não muda, senão o disco todo do pessoal do Ceará vai para a tesoura. Eles vão proibir. Aí ele sugeriu, em vez de fazendo amor, canta falando o amor. Muito a contragosto eu fiz essa modificação. Mas eu só canto nos shows, tá só no primeiro disco. Nos outros, que tem Terral, é fazendo amor. Qual é o verbo que você mudou? Desculpa, eu não entendi. Qual foi o verbo? O verbo na praia, eu mudei. Na praia, fazendo amor, por na praia, falando amor. Falando. Você não fala amor, você faz. Claro. E que coisa, e que época em que tinha um cidadão que chega lá e fala, eu proíbo o disco todo. E acabou. Que acabou na Polícia Federal. Interessante, olha, tem mais uma revelação. O Jairo Costa diz, você já falou, Edinaldo, fale um pouco sobre a música Passeio Público, já falou, e a homenagem que você fez à dona Bárbara de Alencar. Boa noite para você e dá boa noite a mim também, muito obrigado.
A Ana Lúcia Medeiros fala um pouco da música, Palo Seco, né? Belíssima. Tá? É de Belchior. Foi eu que primeiro gravei. Você gravou, mas é do Belchior. É do Belchior. Ô, Edinardo, desculpa perguntar rapidamente, o que você acha que aconteceu com o Belchior? Você gravou a música dele? Tristeza. Tristeza? É. O Belchior é muito namorado. Assim Namorador. Como eu. Como todos nós. Vamos deixar bem claro. Os artistas gostam de namorar. Seja homem ou mulher. E teve um tempo que, mesmo casado, tinha outras namoradas e a mulher dele não gostou. A mulher oficial, aquela do anel no dedo. E processou ele. Como ela tinha muito dinheiro, era herdeira de uma destilaria de uísque na Inglaterra. O pai dela tinha uma fábrica de uísque, uma coisa assim. Ela botou vários advogados para perseguir o Belchior. O Belchior não podia mais fazer show, que o pessoal ia lá e pegava a bilheteria. Uhum. O pessoal ia lá e fechava a conta bancária dele, dos direitos autorais. O pessoal ia lá e bloqueava ele de todas as espécies. E uma vez falou comigo, cara, nem meus filhos mais eu posso visitar. No último show que nós fizemos, nas serras, nas cidades da Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, essa coisa. Eu, Belchior e a Maria. Eu acho que ele foi entristecendo, não poder trabalhar, não poder ter dinheiro. Decidiu vagar pelo mundo. Arranjou uma outra companheira, uma artista plástica, que foi companheira dele até o final da vida. A Edna Prometeu. E se mandou para o Chile, para os lugares, vivia como nômade. Quando ele faleceu, foi no Rio Grande do Sul. Sem dinheiro nenhum. Sem condição nenhuma existencial. Então eu acho que a tristeza dele é gigantesca. O meu parceiro ficou numa tristeza incomensurável. E isso daí acaba com o organismo, com a saúde humana. Foi daí, eu acho. É a minha opinião. Tá certo. A minha visão. Vou seguir aqui nos comentários. O Robson Bob Sobreira fala que o Fagner se arrependeu de apoiar o Bozo. Foi demais. O comentário dele aqui, o Robson Bob Sobreira. Tá? Ele diz aqui, ó, o Valdemir José da Silva fala, parabéns pela iniciativa de trazer esse grande artista. Gostava de suas músicas clássicas, mas tentarei conhecer melhor. Gosta das músicas clássicas. Agora, mais um admirador de Manaus, do Edinardo, ele que é de Manaus. Tá? O Jorge Martins dá uma contribuição aqui, mostrando que está aprovando muito a nossa live, muito obrigado. Nilva Sader também faz uma contribuição, a Nilva que estava fazendo vários comentários a teu respeito e disse que te ama, viu? Diz assim, amo o Edinardo, entendeu? Está aqui a Nilva Sader. O Jairo Costa diz, olha, a faixa Passeio Público está no álbum Berro, nós passamos aqui. Tem o nosso
comentarista aqui, ou participante aqui do chat, o Paulo Leite, que está falando de Cambridge, tá? Ele está dizendo aqui, quando você falou da audiência internacional. Aqui o Paulo Cirando Oficial diz aqui, essa entrevista é um documento raro, parabéns a você e ao Edinardo por nos dar esse presente. A Mila Muniz está comentando, sempre que vou a Fortaleza, visito o passeio público e canto essa música do Edinardo em frente ao forte. Muito minha querida! Cadu Mota diz aqui, a Maria Helena que você canta enquanto engoma calça existiu? Quem perdeu é o dentista. Essa parte da letra de Enquanto Engoma Calça é do Quimério Ferreira. Ele tinha 2 namoradas quando ele morava em São José dos Campos. A Vilma e depois a Maria Helena. A Vilma desistiu do Quimério, arranjou um dentista, foi para São Paulo. Aliás, a Maria Helena que arranjou um dentista. A Vilma foi para São Paulo. Aí perdeu as 2 namoradas. Essa parte está num poema dele, escrito no livro dele, Bar do Pedro e Outras Canções. Eu fiz uma surpresa. Peguei um trechinho desse poema, coloquei na música, gravei e mostrei já de cara. Ele quase morre de coração. Primeiro, um querido, uma pessoa muito bacana. Legal. Deixa eu fazer mais um. Márcio Doni Campos, do Sulear, Movimento Sulear, ele diz aqui, Edinardo, conte um pouco de sua relação com Patativa do Assaré. Por favor, na época de 92, coordenei uma discussão entre ele e o Patativa, acompanhado do amigo Valdec de Garanhuns e Paulo Freire. O Márcio Doni Campos foi também um discípulo de Paulo Freire, se é que posso dizer assim, amigo do Paulo Freire. O Patativa do Assaré, que é estudado como fenômeno de comunicação social na Universidade de Nanterre, na França, era totalmente desconhecido no Ceará e em Fortaleza. Olha que loucura. Principalmente em Fortaleza. E é conhecido no interior, no Passaré, em algumas cidades vizinhas. Na Massa Feia, eu tive a ideia de trazer um bocado de gente daquela região, Cariri, e trazer para a Massa Feia. Chamei o Rosenberg Cariri, que é um grande amigo meu, cineasta, e disse, Rosenberg, junta aí uma porção de pessoas, de artistas, poetas, cantores, e indica para a gente trazer para cá para participar da Massa Feia. Aí ele fez isso. Entre eles estava a Patativa do Assaré. Afe Maria. Foi um absurdo de aceitação popular. Quando ele começou a recitar na Massa Feia, o pessoal já ligou o microfone, gravou um disco com ele. Um disco. Das poesias dele. Lançado tanto na Massa Feia como também num disco particular, Patativa do Assaré. Rapaz, Patativa ganhou o mundo agora, de fato. Foi assim a história do Patativa na Massa Feia. Né? E eu tenho uma espécie de prazer muito especial em ter feito isso aí, de alguma forma, acontecer. Bacana. O Edinardo, e sobre a música Artigo 26, qual que é a inspiração? É a Paraíso Espiritual. A Paraíso Espiritual é um movimento do século passado, antes da Semana
de Arte Moderna, de 1923, que aconteceu aqui em Fortaleza. Um grupo de rapazes se reuniu e fizeram uma associação de letras, jornais, livros de poesia, canções, esse aspecto literário, poético e musical de uma forma ampla. Se autodenominaram de padaria espiritual para fornecer um pão de espírito para o povo em geral. Com esse motivo, eles se autodenominavam padeiros, tinham um jornal quinzenal chamado O Pão, faziam livros, entre eles estavam maravilhosos, escritores como Antônio Salles, Rodolfo Teófilo, escambau. Quem pesquisar vai ver isso aí. Me chamou a atenção os estatutos da padaria espiritual. Eram vários. Aí eu cheguei no artigo 26, aí estava escrito assim: são considerados inimigos naturais dos padeiros o clero, os alfaiates e a polícia. E nenhum padeiro deve perder a oportunidade de demonstrar seu desagrado a este tipo de gente. Aí eu falei, poxa, que coisa mais paca. Eu acho que isso daí é revolucionário. Claro. Aí ele disse, eu vou pensar essa coisa aqui e fazer uma música. Aí comecei, olha o padeiro entregando pão, de casa em casa, entregando pão. Menos aquela não, pois quem se arrisca a cair no sapão. Porque muitos padeiros foram presos pela polícia. Era o tempo do governo do Nogueira Scioli. Truculento. Rapaz, a vida é cheia de história. Opa, como, viu? Isso aqui é bom. O Márcio Doni Campos comenta aqui também, Solear. Edinardo, o disco ao qual você se referiu, falando do Patativa, é o LP duplo de Patativa e Jacques do Pandeiro em cada bolacha? É isso? Não, é outro. Cante lá que eu canto cá. Ah. Isso, que fantástico. Essa frase é dele, né? A frase é dele, é famosa essa frase. Muito bom. Edinardo, eu vou, para a gente encerrar, eu quero fazer uma última pergunta para você, que assim, você já falou do segredo da vida, por que te mantém com tanta vitalidade, sempre produzindo. Agora eu queria saber do futuro. Como é que você vislumbra o futuro da humanidade mesmo, com Trump, que está acontecendo nos Estados Unidos, com o bolsonarismo muito forte aqui, entendeu? Derrotamos o bolsonarismo, os democratas derrotaram o bolsonarismo, mas como é que você está vendo, quais são as perspectivas e como é que você acha que nós devemos nos colocar? Joaquim, se eu tivesse a chave que abre a porta do futuro, eu te daria e daria tudo aqui. Mas eu posso dizer algumas coisas que eu penso, né? Eu imagino que, assim como o Brasil já teve um governo recente de extrema-direita, isso deu mal. Depois a Argentina, isso deu mal. Tem a França também com a Le Pen, né? A Alemanha está entrando em umas coisas. É uma coisa mundial. Os Estados Unidos estão indo na mesma onda.
Eu imagino que é um movimento cósmico de mostrar ao planeta Terra, aos habitantes do planeta Terra, a minha maneira de ver. Que a extrema-direita é danosa ao planeta, aos seres humanos, né? Eu penso que é isso. Você vê, essas coisas do governo dos Estados Unidos fez as bolsas do mundo inteiro despencarem. O cara está afundando o país dele. Como o outro cara que tomou posse aqui no Brasil no passado afundou o Brasil. Como outro cara que tomou posse em outros lugares na Argentina está afundando a Argentina. Isso aí é sintomático. Acorda, pessoal. Cuida. É o que eu tenho a falar. Edinardo, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Olha, você é uma inspiração para muita gente aqui, viu? O Márcio Dones Campos está comentando, Cante Lá, que é o Canto Cá, nome do livro de Patativa que tem autografado por ele próprio, como ele pôde na época autografar. Está aqui, enfim, uma grande entrevista, um documento realmente histórico. Você é um grande entrevistado, viu? Você é um grande artista, um grande entrevistado, porque você é muito transparente. Você faz a pergunta, você responde mesmo, entendeu? Eu não tenho que esconder nada. Eu nunca posso esconder nada. A minha transparência está na minha alma, nas minhas canções, nos meus olhos, naquilo que eu falo e penso. E eu agradeço muito, Joaquim, esse espaço tão precioso do Brasil 247. Eu sei que eu estou falando para pessoas muito importantes. Beijo para todos. Obrigado. Um beijo para você, um beijo para todos. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo e te admiro mais. Um grande abraço para você. Até mais. Valeu! Pássaro formoso, tudo é mistério. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Voar, ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar. Me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, um conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela,
mas não podem voar.